Como vai, pessoal? Vamos começar mais uma aula e hoje nós vamos tratar um pouco sobre defesas do executado. Afinal de contas, o processo de execução é muito eficiente e trata muito do direito do exequente, mas também não é algo que não tem um ambiente para as defesas do executado. Hoje a gente vai tratar da defesa do executado no âmbito do cumprimento de sentença. Portanto, nós vamos falar na impugnação ao cumprimento de sentença e em algumas alegações que podem ser feitas por mera petição no processo. O artigo base da aula de hoje é o artigo 525 do CPC. Então vamos lá, eu quero começar essa aula falando um pouco sobre o procedimento. Como é que ocorre, como é que é alegado e como é que é processada essa impugnação ao cumprimento de sentença. Se você observa na legislação, observará que o código ele não é tão explícito quanto aos passos do procedimento de liquidação de sentença. Ele é bem lacunoso, ele tem uma regra que trata basicamente do efeito suspensivo, dos fundamentos que podem ser apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, mas ele não tem um detalhamento do procedimento. Então vamos entender um pouco. A gente já começa aqui no artigo 525 caput, onde a gente vai observar a necessidade de uma petição. O que é que diz esse artigo? Transcorrido o prazo previsto no 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Então nós temos aí alguns direcionamentos. O primeiro deles é que a impugnação ao cumprimento de sentença, ela abre um incidente dentro do cumprimento de sentença, esse processo que é sincrético e que trata tudo dentro do mesmo processo, também vai tratar, assim, a defesa do executado. Então, você vai apresentar uma petição intitulada de impugnação ao cumprimento de sentença nos autos da execução, nos autos do cumprimento de sentença. Não se abre um processo incidente, né? Abre-se um incidente processual. Isso vai ser processado nos próprios autos e há um detalhe aqui muito importante nesse dispositivo que foi lido, que é a desnecessidade de qualquer tipo de garantia do juízo para que se apresente a impugnação ao cumprimento de sentença. Isso é uma mudança do CPC vigente, muito importante porque havia no Código passado uma exigência a que só abrir o prazo para impugnar após a realização da penhora, após a realização de algum tipo de garantia do juízo, sistemática que hoje normativamente continua sendo prevista na lei de execuções fiscais, mas que no cumprimento de sentença já foi abandonado. Isso é muito importante porque a impugnação ao cumprimento da sentença, na sua forma, ela realiza os preceitos dos princípios constitucionais, do contraditório e da ampla defesa. Então era muito estranho você observar um condicionamento ao exercício do contraditório e da ampla defesa a uma disponibilidade patrimonial, a uma entrega de um bem ou a uma garantia do juízo. Isso foi corretamente alterado e assim deveria ser feito na parte de execução fiscal, que a gente deixa para tratar lá especificamente, mas que já fica aqui a crítica mencionada. Essa impugnação ela vai ser apresentada nos próprios autos e nós vamos ter um detalhe. O Código passado previa uma situação de não havendo a suspensão do processo, que ela fosse processada em autos apartados. Essa previsão não existe no Código vigente, o que não impede que no caso concreto isso possa ocorrer. Por quê? Porque se você imagina uma impugnação ao cumprimento de sentença que tem um processamento, ela não suspendeu o processo, eu vou ter ali nas páginas do processo intercalando atividades executórias e atividades da defesa da impugnação ao cumprimento da sentença. No caso concreto, isso pode ficar um pouco tumultuado. Se o juiz assim preferir, ele pode determinar o processamento em autos apartados. Embora a legislação não tenha repetido a norma, isso não traz nenhum prejuízo, isso é uma técnica processual que pode ser utilizada. Mas vamos lá. Qual é o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença? A gente já leu aí no artigo 525
que é um prazo de 15 dias que inicia-se após transcorrido o prazo do 523. Como é que funciona aqui? Nós temos 2 prazos sucessivos a partir da intimação lá do 523. Ou seja, o exequente propõe a execução, o executado vai ser intimado, ser formalizada, não é? Documentada a intimação, inicia um prazo de 15 dias para pagar. Se ele não pagar, o termo inicial do segundo prazo é o término do primeiro prazo, por isso que são prazos sucessivos. Então, eu tenho 15 dias úteis e depois outros 15 dias úteis para pagar. Essa questão se o prazo é de direito material ou é processual, nós conversamos em outra aula. Entende-se, o STJ já tem manifestação de que o prazo é processual, então são 15 dias úteis. Então, são prazos sucessivos. Por isso que é importante, já que aquela intimação lá atrás é ela quem vai abrir também o prazo para impugnação, que já conste naquele mandado de intimação essa referência também ao prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, o prazo aí do artigo 525. Bem, sobre esse prazo, é importante lembrar que nós temos a aplicação a essa hipótese do artigo 229, que é aquele que diz que litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes, vão ter o prazo em dobro. Essa regra é aplicável aqui. Não quero confundir vocês, mas só para a gente fazer o paralelo, nos embargos da execução essa norma não é aplicável. Então ela é aplicável aqui na impugnação, não é aplicável lá nos embargos. Beleza. Admitida, protocolada, né, essa petição de impugnação ao cumprimento de sentença, o que nós fazemos agora? Como eu falei, o artigo 525 não vai tratar desse procedimento, mas é lógico que toda petição apresentada vai ser encaminhada para o juiz, para um primeiro juízo de admissibilidade, onde ele poderá, inclusive, indeferir sumariamente essa petição, se ela for, por exemplo, intempestiva ou se ela estiver tratando de alguma matéria totalmente alheia ao que cabe dentro da impugnação ao cumprimento de sentença. Tem que ser permitida a correção de vícios, né? Afinal de contas, o Código estabelece o princípio da cooperação processual, lá no artigo 6º, e essa possibilidade de correção de vícios, sempre que possível, tem que ser facultada ao executado. Se não, quais são os parâmetros que o juiz vai utilizar para admitir ou inadmitir essa petição? A gente vai aplicar subsidiariamente o artigo 918 do CPC, que trata da admissibilidade dos embargos à execução. Há uma certa sistematicidade na leitura desses 2 dispositivos, ou seja, nós vamos aplicar o cumprimento de sentença subsidiariamente algumas regras dos embargos à execução, porque eles lá nos embargos tem um tratamento um pouco mais detalhado. Então o artigo 918 vai falar que eu vou rejeitar essa petição, né, no caso lá os embargos, aplicando aqui a impugnação, quando forem intempestivos, quando for caso de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, ou quando for manifestamente protelatório, que é um ponto aí mais controverso, um conceito jurídico indeterminado, que merece uma certa cautela. Mas é sim possível, cooperando com o executado, você indeferir de plano a impugnação ao cumprimento de sentença. Beleza, mas foi o caso de admitir a impugnação. Impugnação admitida, vamos fazer o que agora? Mais uma vez o 525 não vai dizer, e mais uma vez nós vamos aplicar subsidiariamente uma regra dos embargos à execução. Nesse caso nós vamos falar do artigo 920, que traz um procedimento, é um procedimento simples, um procedimento sumário, mas que precisa ser observado. Olha só, 920 vai dizer o seguinte: recebidos os embargos, no nosso caso recebida a impugnação, o exequente será ouvido no prazo de 15 dias. Afinal de contas, é o executado quem está alegando, eu tenho que agora dar o contraditório ao exequente. A seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência. É possível, inclusive, realizar instrução processual sobre essa matéria de defesa. E encerrada a instrução, a produção da prova, o juiz proferirá a sentença lá. Aqui nós temos que analisar de acordo com o caso concreto. Qual é a natureza do ato que julga a impugnação e, por consequência, qual o recurso dele cabível.
Para a gente entender essa etapa procedimental, é preciso saber qual foi a decisão. Eu só vou saber qual recurso cabe, qual a natureza do ato, se eu souber qual foi o conteúdo do ato. Porque se o conteúdo daquela decisão, dos embargos, da impugnação, se a decisão acolheu a impugnação e ao acolher ela extinguiu todo o processo, todo o cumprimento de sentença, será uma sentença porque estará extinguindo a própria fase de cumprimento de sentença. Mas, como a gente vai ver já já, a maioria dos fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença são meramente defesas dilatórias, que vão ali adiar, mas que não vão necessariamente extinguir o cumprimento de sentença. Nesse caso, terá ali forma de decisão interlocutória e será recorrível por agravo de instrumento. Isso, pessoal, trata aí do procedimento geral, um procedimento bem simples, como vê, peticiona, admite ou inadmite, admitindo, abre contraditório para o executado, com o contraditório, prova documental produzida, se for suficiente, já julga, se não, instrui e depois julga. Procedimento simples, procedimento bem curto, feito para ser rápido, tá bom? Mas vamos lá. O que é que nós temos que falar sobre a fundamentação dessa impugnação ao cumprimento de sentença? Que matérias podem ser alegadas pelo executado na impugnação ao cumprimento de sentença? Aqui nós temos um questionamento muito interessante. É muito comum que ao estudar a cognição na execução, você encontre em manuais, em livros, professores costumam repetir isso de maneira muito frequente, não está necessariamente errado, mas precisa ser compreendido com cautela, é a ideia de que a cognição no processo de execução, ela é sumária, ela é rarefeita, ela é excepcional, ela é mínima. Isso pode dar uma ideia de que o executado estará de mãos atadas, que não pode se defender. Na verdade, pessoal, a defesa do executado, ela é menor no processo de execução, na fase de execução, no cumprimento de sentença, do que na fase cognitiva, porque grande parte dos temas já foram lá alegados e lá resolvidos. E estão ali acobertados ou por preclusão ou por coisa julgada. Eu não posso utilizar a fase de cumprimento de sentença para ressuscitar matérias já decididas. Então, o grande motivo de haver uma restrição na defesa do executado não é uma arbitrariedade legal, é o fato de aquelas defesas já existirem. Na verdade, a defesa do executado no processo de cumprimento de sentença, ele é muito amplo, ele é bastante intenso. E aí eu aconselho aqui a leitura complementar do livro do professor Heitor Sica, Cognição do Juiz na Execução Civil, que aborda bem ele desmistifica essa ideia de que a defesa na execução é toda restrita, toda amarrada, e que não é bem assim. Tanto que a gente vai ver que o CPC, na linha do que aponta o professor Heitor Sica, ele apresenta lá várias formas de apresentar e que, na verdade, a defesa não é tão restrita, ela é bastante ampla. E aí vem o parágrafo 1º do 525, com um rol de temas que podem ser alegados numa impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, se traz matérias de maneira exaustiva, os itens são esses, você fala que a impugnação ao cumprimento de sentença é uma peça de fundamentação vinculada. O executado ele não pode alegar qualquer matéria, ele só pode alegar aquelas matérias que a lei autoriza, tá certo? Então nós temos uma peça de fundamentação vinculada. Mas, como a gente vai perceber, ainda que a fundamentação seja vinculada, as hipóteses são bem abrangentes e acabam contemplando tudo aquilo que precisa ser alegado. Então vamos lá para o parágrafo 1º do artigo 525, que diz que na impugnação o executado poderá alegar. Vamos analisar cada uma dessas hipóteses separadamente e detalhadamente aí para o nosso estudo. Primeiro ponto que pode ser alegado é a falta ou nulidade de citação se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Então lembrem-se que na fase de cumprimento de sentença ele está sendo intimado, porque ele já foi citado para integrar a relação processual na fase de conhecimento. Então lá ele foi citado, correu a revelia dele. Em tese, diante da revelia, os prazos vão correr a partir das publicações.
No entanto, o código, por uma garantia da citação, prevê ali uma nova possibilidade de comunicação, como a gente já viu em outra aula, e agora eu posso alegar falta de citação dentro da impugnação. É uma situação muito excepcional por dois motivos. Primeiro, porque eu vou alegar na impugnação ao cumprimento de sentença um defeito ocorrido na fase de conhecimento, o que em regra não acontece. E em segundo lugar, porque essa é uma matéria de defesa que pode acarretar a extinção do processo do cumprimento de sentença, coisa que também na regra não acontece. São, como eu falei já, matérias na maioria dilatórias. Beleza? Inciso 2, a ilegitimidade da parte. Esse é um tema que pode ser alegado, está ali para quem quiser pressuposto processual ou condição da ação, não vou entrar nessa discussão agora, mas a verdade é que a legitimidade ela precisa ser analisada com cuidado. Em regra, no cumprimento de sentença, essa legitimidade reflete uma legitimidade já definida no âmbito da fase de conhecimento. No entanto, eu posso ter alterações por subrogação, por cessão de crédito, por assunção de dívida, por sucessão de partes. Então, qualquer uma dessas situações pode alterar e aquele titular da fase de conhecimento, reconhecido no título de crédito judicial, pode não ser quem está executando ou sendo executado. O juiz, então, pode fazer essa análise e o executado pode fazer esse questionamento. O inciso 3 vai tratar, com uma redação até bem técnica, da inexigibilidade do título, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. São situações que tratadas juntas, mas com peculiaridades bem próprias. Primeiro ponto, eu falo na inexequibilidade do título. Eu vejo aí questões para se argumentar defeitos no título. Por exemplo, um título executivo judicial que tem um requisito é que eu só posso executar a sentença penal transitada em julgado, sentença penal condenatória transitada em julgado. Se alguém tenta executar uma sentença penal condenatória antes do trânsito em julgado, esse documento apresentado não é exequível, ele tem um problema no documento. A inexigibilidade da obrigação vai ser um problema relacionado à obrigação, porque há ali alguma pendência, ela não pode ser executada agora, como a gente já viu aí também em outra aula. O inciso 4 vai falar da penhora incorreta ou da avaliação errônea. Aqui eu tenho um ponto, porque esse dispositivo está aqui, fazia todo sentido quando eu só podia impugnar depois da penhora estar realizada. Agora não. Agora, na verdade, a regra é que eu só vou impugnar, na intenção de antecipar, inclusive, uma penhora. Então, é muito provável que quando a penhora ocorra, esse meu prazo para impugnar já tenha escoado ou esteja em vias de acabar. E aí, como é que eu faço, então, para me defender? O parágrafo 11 vai dizer que essas matérias relacionadas à penhora, avaliação e dos atos executivos subsequentes poderão ser alegados por mera petição em 15 dias, da mesma forma que o prazo da impugnação, mas contados o termo inicial da ciência do fato ou da intimação. Então, na verdade, quando eu for intimado da penhora, pode ser lá na frente, eu já até tenho impugnação dos autos, vai começar um prazo de 15 dias para eu questionar a penhora. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre quais são os problemas que podem ocorrer na penhora ou na avaliação, porque esses temas serão objetos de aulas futuras. Então lá você pega lá e assiste às aulas de penhora e avaliação, e lá você vai encontrar os principais defeitos que podem ser alegados. Dando continuidade, eu vou poder alegar o excesso de execução, primeira parte aí do inciso 5. O excesso de execução talvez seja um dos argumentos mais comuns de se encontrar em uma impugnação ao cumprimento de sentença, se não isoladamente, pelo menos acompanhando um outro argumento. Muitos advogados, até de forma inadequada, utilizam ele como um certo coringa, tentam colocar ali o argumento geral. Isso já foi pior, hoje a regra é um pouco mais restrita. Por quê? Porque nos parágrafos 4º e 5º do artigo 525, a legislação vai detalhar requisitos para se alegar o excesso de execução. Então, quando eu alego o excesso de execução,
no sentido de que o exequente está cobrando uma quantia superior àquela que foi reconhecida no título, eu tenho que indicar qual é o valor devido, diferente daquele que o exequente está cobrando, e apresentando uma memória de cálculo. Embora o parágrafo 4º não detalhe, os requisitos dessa memória de cálculo são os mesmos daquela memória de cálculo que o exequente teve que apresentar no requerimento de cumprimento de sentença. Então, essa é a lógica que a gente tem que seguir. Certo, beleza, esse é o requisito. Mas se o executado não fizer, se ele não indicar o valor, se ele não apresentar a memória de cálculo, aí o código ele é muito rígido. Ele diz que essa defesa não vai ser conhecida, e se forem 2 ou mais argumentos, eu vou excluir, eu vou deixar de apreciar o argumento do excesso de execução. E aqui nós temos uma palavrinha que acaba gerando uma discussão, mas ela não está aí de graça. No parágrafo 5º, ele vai dizer que não apontado o valor correto, não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada. Liminarmente rejeitada. Daí vem uma pequena discussão na doutrina se é ou não necessário abrir prazo para que o executado apresente o valor, corrija o erro, né? Apresente o valor ou junte a memória de cálculo. Por conta dessa expressão no parágrafo 5º, o entendimento que parece prevalecer é o de que não será aberto prazo para correção. Então, alegou isso, não apresentou o valor, não apresentou a memória de cálculo, nós vamos imediatamente indeferir aquela impugnação ao cumprimento de sentença. Na sequência, nesse mesmo inciso, na segunda parte dele, vai ser colocada a acumulação indevida de execuções. Acumulação indevida é aquela que está prevista lá, a forma de acumulação é aquela que está prevista lá no artigo 780 do CPC, onde ele traz alguns requisitos, né? Que ela tem que ser contra o mesmo devedor, tem que ser o mesmo juízo competente e tem que ter o mesmo procedimento. Então, na verdade, quando eu alego a impossibilidade de cumulação de execução, eu estou falando da impossibilidade por conta de um desses 3 elementos. Ou eu estou querendo forçar um litisconsórcio passivo, ou eu estou querendo descumprir uma regra de competência, ou eu estou querendo mesclar procedimentos. Isso não é admitido, você vai, então, inadmitir essa acumulação. Na sequência, o inciso 6 vai falar da incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Aqui, a gente já estudou, tem uma aula sobre as regras de competência e a gente vai focar aqui no problema da competência absoluta. Como assim o código está dizendo que eu tenho que alegar incompetência absoluta na impugnação? E se eu não alegar? Não preclui. A ideia aqui é indicar ao executado qual é o melhor ambiente para se alegar uma regra de uma ocorrência de incompetência absoluta. Mas é lógico que é uma matéria de ordem pública e vai poder ser alegada de qualquer forma, em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo. Não há uma preclusão em relação à incompetência absoluta, tá certo? A última hipótese que nós temos aí do parágrafo 1º é uma quase cláusula de abertura. Você vê nos 6 primeiros incisos regras muito fechadas, muito objetivas de como se deve alegar os defeitos, né, as defesas do executado. Mas chega no inciso 7, ele abre, ele diz o seguinte: na impugnação, o executado poderá alegar qualquer causa modificativa, extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. E é aqui onde está a grande questão, não é? Que não é qualquer questão que pode ser alegada, qualquer dessas causas modificativas ou extintivas da obrigação. Somente aquelas posteriores à sentença. Porque aquilo que foi anterior à sentença, com base nos artigos 507 e 508, já deveriam ter sido alegadas e, se não foram, vão mesmo assim ser consideradas repelidas pela decisão. Então, o efeito da preclusão ou da coisa julgada vai impedir que esses temas sejam alegados agora. Então, por exemplo, se eu aleguei lá na minha contestação que eu já paguei a dívida que está sendo cobrada
e o juiz, na sentença, disse que eu ainda devo, eu não posso, na impugnação ao cumprimento de sentença, renovar esse mesmo argumento, tentando ressuscitar uma discussão que já foi superada. Tá bom? Antes de avançar para o efeito suspensivo, que é o nosso próximo tópico, eu queria tratar aqui de um desdobramento do inciso 2, do inciso 3 das hipóteses de cabimento. Porque nós temos um detalhe relacionado à inconstitucionalidade de uma lei que seja fundamento principal, pilar central da decisão que foi deferida. Aqui é de certo modo, uma hipótese de reflexo do controle de constitucionalidade na impugnação ao cumprimento de sentença. Às vezes, imagina só como exemplo, um servidor que entra com uma ação pautado para a incorporação de uma gratificação qualquer, pautado numa lei X. E o juiz, então, com fundamento nessa lei e fundamento único, ou seja, se esse fundamento sair, a sentença não se sustenta, ele defere aquele pedido e transita em julgado, nós vamos ver aqui, né? Antes do trânsito ou depois do trânsito em julgado, vem uma decisão do Supremo Tribunal Federal e declara aquela lei inconstitucional. Então, o fundamento da sentença acaba sendo declarado inconstitucional. Parágrafo 12 vai dizer o seguinte: para efeito do inciso 3 do parágrafo 1º desse artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação de lei ou ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. É quase que uma aula de processo constitucional. É o seguinte: o Supremo então declarou inconstitucionalidade. Primeiro ponto é que tem que ser o Supremo quem vai declarar. Segundo ponto é que tanto faz se foi com ou sem redução de texto, mas aquele ato normativo foi declarado inconstitucional. Isso já gerou muita polêmica, muita discussão, mas os 3 próximos parágrafos acabam resolvendo grande parte da polêmica. A primeira delas é a que está aí entre o parágrafo 12 e o parágrafo 13, que diz o seguinte, que nos casos do parágrafo 12, o efeito da decisão poderão ser modulados no tempo em atenção à segurança jurídica. É lógico que quem vai fazer essa modulação é o Supremo Tribunal Federal. O juiz de primeira instância ele não tem autoridade para modular os efeitos, no caso concreto, de uma decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal. Não é essa a situação. Mas o Supremo pode dizer, olha, eu venho declarar inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, só daqui para frente. Então aquele ato lá atrás que surtiu efeito, que fundamentou a sentença, ele está válido, não há o que se discutir, tá certo? Então tem que analisar essa modulação. Quais são os efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade? No parágrafo 14, você tem um dos grandes nós que foram desatados no novo CPC, que a decisão do Supremo Tribunal Federal, se ela for anterior ao trânsito em julgado, eu vou poder alegar na impugnação. Se ela for posterior, eu vou ter que entrar com uma ação rescisória, que é a forma correta de se corrigir, de se impugnar aí uma coisa julgada. E o parágrafo 5º, parágrafo 15 vai dizer que se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito, caberá ação rescisória. E aqui vem uma maluquice que colocaram, que eu ainda não sei exatamente como isso vai funcionar, mas que o prazo dessa ação rescisória, dos 2 anos, só vai começar a contar da decisão do Supremo Tribunal Federal, do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal, o que deixa ali a segurança jurídica um pouco flexibilizada. Você recebe uma sentença hoje, e aí alguém vai entrar com o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade daquela lei daqui a 10 anos e só então vai começar o prazo de 2 anos para ação rescisória. É uma norma meio estranha, mas a gente não está tratando aqui de ação rescisória, quero só deixar vocês atentos a isso. Então é isso, esse é um ponto que já gerou muita polêmica, hoje a norma está relativamente bem aceita, bem construída, aí, pelo menos a gente sabe o que é que a lei define. Vamos então para o próximo grande tópico dentro da impugnação ao cumprimento de sentença, que é o efeito suspensivo. Porque a grande vontade do executado é parar a execução, evitar que a execução corra, que seus bens sejam expropriados enquanto ele se defende.
Então vamos olhar o que é que diz o parágrafo 6º. A apresentação de impugnação não impede a prática de atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução e depósitos suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se os fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Aqui no finalzinho você percebe o fumus boniuris e o periculum in mora. Lá em cima você percebe que tem que ter um requerimento do executado e você vem aí com a penhora, caução e depósito como garantia. Quero focar com vocês um pouquinho nessas garantias. Tem um detalhe aqui que pouca gente percebe. Ele bota um ou, não é? Então é penhora, caução ou depósito, como se fosse algo alternativo, livre. Mas na verdade, como esse dispositivo ele trata da impugnação ao cumprimento de sentença, para qualquer tipo de obrigação que está sendo executada, vale para as execuções de quantia, de fazer, não fazer ou de entregar coisa. E aí, pessoal, se você parar para pensar, a melhor forma de garantir o juízo em uma execução de obrigação de pagar quantia é a penhora de bens. A caução ela pode ser algo muito interessante nas obrigações de fazer ou não fazer. E o depósito é a melhor forma de garantir em uma execução de obrigação de entrega de coisa. Então isso não é uma liberdade. Então é muito comum que a gente encontre um executado querendo atribuir um efeito suspensivo a uma impugnação, pedindo como garantia uma caução fidejussória, um fiador, o que em alguns casos não vai ser suficiente. O ideal é que a garantia, nesse caso, seja feita por penhora. Então eles já indicam bem a penhora, já entregam um valor ali para que seja penhorado. Eu não vejo como isso possa ser desconsiderado, né? Um aspectozinho bem importante. Bem, mas a atribuição de efeito suspensivo, preenchido todos esses requisitos, que já não é uma coisa muito simples, isso não resolve em absoluto o problema. Nós temos alguns outros detalhes que precisam ser analisados. Existem limitações objetivas e subjetivas ao efeito suspensivo. Nós temos duas limitações objetivas quanto ao objeto que vai ser atingido por esse efeito suspensivo. Isso está no parágrafo 7º e 8º. Parágrafo 7º ele diz que o efeito suspensivo não vai impedir atos de substituição, reforço ou redução de penhora e avaliação de bens. O que o efeito suspensivo vai impedir são os atos de expropriação, é o levantamento de dinheiro propriamente dito. Por que isso é importante? Porque o executado pode estar utilizando a impugnação ao cumprimento de sentença com uma finalidade protelatória. E aí, se você vai deixar parar tudo até que aquela impugnação seja julgada, se perdeu muito tempo, no final ela é julgada improcedente e vamos começar do zero. Então, mesmo com o efeito suspensivo, enquanto eu analiso a impugnação, eu posso penhorar bens, discutir se aquele bem é penhorável ou impenhorável, discutir a substituição de bens porque há uma alegação de menor onerosidade, avaliar o bem, discutir a avaliação, discutir quem é o depositário, pedir uma redução ou ampliação de penhora. A única coisa que eu não vou poder fazer é mandar esse bem para a asta pública, mas eu deixo ele ali engatilhado. No dia que sair a decisão de improcedência da impugnação ou que esse efeito suspensivo eventualmente venha a ser derrubado, eu já estou com tudo pronto para levar o bem à penhora, o bem a leilão, tá certo? O outro limite objetivo, muito óbvio, é que quando a impugnação só estiver discutindo uma parte do que está sendo executado, aquela parte indiscutível não vai ser parada pelo efeito suspensivo. Eu só paro naquilo que está sendo debatido. Muito simples. Do ponto de vista subjetivo, há uma limitação, porque quando eu tenho litisconsórcios passivos nos cumprimentos de sentença, nem sempre a impugnação apresentada por um devedor vai aproveitar o outro devedor.
Às vezes o argumento utilizado por eles é distinto, é específico de cada um deles. Por exemplo, imaginem uma obrigação em que o valor devido por cada um já está definido. E eu alego que o meu eu já paguei. O fato de eu ter essa alegação e ela vir a ser procedente não vai atrapalhar, não vai influir em nada no argumento da outra parte. Agora imaginem só que eu tenho a obrigação dos dois devedores reconhecidos no mesmo título executivo e eu alego que aquele título tem um defeito. Ele não vai ter como ter um defeito só para mim, então ele vai aproveitar os dois. É isso que diz o parágrafo 9º, que a concessão de efeito suspensivo deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. Tá certo? Por fim, para a gente encerrar o efeito suspensivo, tem o parágrafo 10, que é um parágrafo bem interessante. Eu confesso para vocês que na prática eu nunca o vi aplicado, mas ele dá uma possibilidade ao exequente de derrubar o efeito suspensivo. Então foi lá, com toda a dificuldade, o executado apresentou a impugnação, preencheu todos os requisitos, convenceu o juiz vai lá e diz, olha, defiro o efeito suspensivo. O exequente pode vir e dizer, juiz, eu quero que prossiga e eu vou dar aqui uma garantia para que a execução continue. Parágrafo 10 vai dizer, ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento, oferecendo e prestando nos próprios autos caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. É uma via muito interessante, você vê que dificulta aí um pouco a vida do executado. Na prática, como eu falei, eu ainda não vi isso sendo aplicado, mas na teoria é algo que sinaliza para o executado que ele não deve utilizar a impugnação de forma inapropriada, quando não é cabível. Se for uma mera aventura jurídica, isso vai acabar esbarrando ali em alguma defesa que a norma colocou. Para finalizar essa aula, eu tenho um tópico, que é um tópico bem interessante, porque tradicionalmente a defesa do executado era feita na impugnação ao cumprimento de sentença, havia uma concentração da defesa nessa peça. E o Código ele traz duas normas que amplificam esse cabimento de formas de defesa. Ele vai trazer uma possibilidade de defesa apresentada por mera petição, fora daquela hipótese de cabimento da impugnação. É o 525, parágrafo 11, que a gente já viu, e o 518, que eu vou colocar aqui para vocês verem. O 525 vai falar de questões relativas a fatos supervenientes ao término do prazo para apresentação da impugnação e relativa a atos executórios, e o 518 traz uma redação bem mais ampla que diz que todas as questões relativas à validade do procedimento e dos atos executórios poderão ser arguídas pelo executado nos próprios autos. Pessoal, eu vejo aqui de forma muito clara uma tendência da lei de acabar com o âmbito de cabimento da famosa exceção de pré-executividade. Praticamente o Código diz, olha, se você quer alegar, alegue nos autos. Ah, mas não cabe impugnação. Não tem problema, peticiona por mera petição, não, uma simples petição com fundamento no 518 ou no 525, parágrafo 11. O que nós temos que entender é que essas regras não podem ser utilizadas para, dentro do cumprimento de sentença, renovar matérias que foram ou deveriam ter sido alegadas na impugnação. Esses dispositivos não implicam na não ocorrência de preclusão. Tem tema que tem que ser alegado na impugnação. Por exemplo, o excesso de execução tem que ser alegado na impugnação. Se eu deixo passar o prazo da impugnação, não alego, depois eu não posso utilizar essas vias outras para renovar essa matéria. Isso realmente deve ficar para fatos supervenientes, para fatos que não poderiam ser alegados na impugnação ao cumprimento de sentença. Tá bom? Então temos duas grandes formas de defesa no cumprimento de sentença, a impugnação e a petição simples nessas hipóteses. Mas, retomando aquele ponto que eu falei há pouco, o Código é muito permissivo, o Código ele admite muita defesa do executado, não dá para a gente dizer que esse é um processo, é um procedimento que não reconheça ao executado o seu amplo direito à defesa e ao contraditório, tá certo? É uma aula um pouco mais longa hoje, mas é um tema bem interessante, eu acho que deu para a gente ver aí
com alguma profundidade. Até a próxima, pessoal!